O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Como vocês podem notar, o altar está sem flor nenhuma, o padre está vestindo a cor roxa, tudo é no sentido e caráter penitencial. Nós vamos receber as cinzas no final da missa, tudo exteriormente nos informa que estamos num tempo de penitência, estamos entrando num tempo de penitência e de oração, onde nós somos convidados por Cristo a nos prepararmos para celebrar a Páscoa aqui pouco mais de 40 dias. No Evangelho de hoje, baseado em Mateus capítulo 6, Cristo nos exorta a fazermos 3 coisas e fazermos de uma maneira correta. Ele diz para orarmos, rezar, portanto. Depois ele diz para darmos esmola, fazer caridade. E terceiro, fazer penitência. E as 3 nós devemos fazer por Ele e para Ele, diante dos olhos dEle, não para ser vistos pelas pessoas, mas com o coração voltado para Deus. Essas 3 coisas, portanto, nós somos chamados a fazer sempre, mas nesse tempo da quaresma, com um pouco mais de afinco. Então, vamos lá por partes. Oração. Aliás, aqui é uma coisa boa para explicar, que muita gente fala assim, qual a diferença entre rezar e orar? Ou seja, os protestantes falam assim, vamos orar, não é assim? E nós falamos muitas vezes, vamos rezar.
Existe diferença? Não essencial. Portanto, na missa, se você percebe, o padre fala várias vezes: orai, irmãos e irmãs, oremos. Orar e rezar são sinônimos para nós, então tanto faz usar um quanto ao outro. O termo ficou rezar mais católico, mas rezar e orar, repito, a gente usa orar na missa várias vezes. Portanto, isso não pertence aos protestantes, pertence a nós, esse termo orar também, ok? Então, rezar ou orar todos os dias. Eu não sei como está a tua vida de oração, mas nesse tempo nós somos convidados a intensificarmos a nossa oração. Eu recomendo sempre, vocês já estão cansados de ouvir, mas eu insisto, porque não é um pedido meu, é um pedido de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, em Lourdes, etc., ela diz: rezem o terço todos os dias. Se você não reza ainda, eu te convido a rezar. E para você que ainda não reza o terço, o começar a rezar o terço vai ser ao mesmo tempo uma penitência e uma oração. Então você já tem as duas coisas para fazer durante esses 40 dias. E depois que você aprende a rezar, você vai ver que não é penitência nenhuma, vai ser um momento lindo do seu dia, falar com Deus, junto com Nossa Senhora, e falar com ela também. Então, pense aí, alguma coisa na sua vida de oração que você possa fazer. Quem já reza o terço, eu recomendo a ler um pouquinho da Bíblia cada dia, dar um passo a mais, ler um pouquinho da Sagrada Escritura. Se você já faz isso, leia um bom livro de espiritualidade. Enfim, sempre devemos ir crescendo, tá bem, na vida de oração. Depois, o segundo aspecto. Então, você vai pensando aí. Quero que seja bem prática essa pregação, para você aplicar na sua vida, coisa concreta. Segunda coisa, esmola. Cristo disse: o que a tua mão esquerda faz, não saiba a direita. Esmola. Esmola não só no sentido de dar dinheiro aos outros, a quem necessita e etc. Aqui em São Paulo não falta oportunidade para isso. Isso também. Mas existem vários outros aspectos da caridade que nós podemos exercer nessa quaresma. Visitar os doentes é uma caridade imensa. Jesus disse: estive doente, viestes me visitar. Sempre temos alguém doente para visitar. Enfim, visitar algum asilo, visitar alguma coisa, isso é uma coisa que agrada muito o coração de Deus. Dar bons conselhos a quem está no caminho errado, evangelizar, falar de Deus para as pessoas é um ato de misericórdia, é um ato de misericórdia espiritual, é uma esmola espiritual. Às vezes a pessoa não está precisando de nenhuma ajuda material, mas está precisando de ajuda espiritual. Rezar pelas pessoas, tudo isso é obra de misericórdia. Como também as obras de misericórdia que todo mundo já está cansado de saber, que é dar veste a quem não tem, comida a quem não tem, etc. Um gesto bonito nesse sentido, né, de dar esmola, mais do que dar alguma coisa que você tem para os outros, por exemplo, um dinheiro, alguma coisa, nesse tempo, alguns têm o costume de fazer um despojamento. O que é isso? Sempre nós guardamos coisas demais que não usamos, inclusive roupas. Então, nesse tempo, você pode, só sugestões, tá bem? Você pode olhar lá no seu guarda-roupa e ver as coisas que você tem. Às vezes você tem um monte de coisas que você não usa há anos e está guardando não sei para quê, né? E às vezes tem pessoas que estão precisando. Às vezes tem lá, desculpa, estou exagerando, mas tem 20 sapatos, mas só usa 10, dá 10, né? Enfim, tem 1000 coisas que a gente pode fazer nesse sentido que agrada a Deus. Por exemplo, um desses, olhar o guarda-roupa e ver o que você não usa, né? Às vezes tem lençol que não usa, pronto, dá para um lugar que precisa. Tem um monte de toalha, tem 30 toalhas, você só usa 4, dá o resto. Enfim, para que acumular tantas coisas que nós não usamos e que ficam guardadas e que fazem falta na vida dos outros? Nós podemos ajudar. Não estou dizendo para você ser imprudente, estou falando aquilo que está em excesso, que você não usa. Ora, para que guardar? É ou não é? Coisas para pensar. Outra prática, então já vimos a oração e vimos o ato de caridade. Mas a terceira coisa, a penitência, jejum. Hoje, quarta-feira de cinzas, você sabe que 2 dias no ano, nós católicos estamos, por obrigação, sob pena de pecado, cumprir jejum e penitência. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira
santa. Nem na quarta-feira de cinzas, nem na sexta-feira santa, nós podemos comer carne. Não se come carne nesses dias. E se faz o jejum. Qual o jejum? Deixar de almoçar ou deixar de jantar. E no lugar substituir por um lanche leve. Quem pode fazer uma penitência mais austera e tem saúde para isso, pode fazer. Mas sempre cuidado com a saúde para não prejudicar. Está dispensado disso as crianças e aqueles que têm já idade avançada ou que estão com alguma doença e que precisam da alimentação para tal. Enfim, a prudência é a rainha das virtudes. Mas somos convidados a fazer penitência não só no dia de hoje, mas durante os 40 dias. Então, você pode pensar em várias coisas. Tem muita gente que faz penitência no sentido de abster-se de comida. Então fala assim, eu vou ficar a quaresma inteira sem tomar refrigerante, ou sem comer chocolate, ou sem, enfim, comer algo que gosta. Você pode pensar algo assim, mas você pode pensar, como eu disse já, despojar algumas coisas que você tem demais. Isso talvez para você seja uma grande penitência, além de ser um ato de caridade também. Outra coisa, se você tem alguma dificuldade, aí você precisa pensar qual é o teu defeito. E dentre o teu defeito, ver qual a penitência que mais se aplica. Por exemplo, se a pessoa tem muita gula, é claro que é bom fazer penitência na alimentação. Se a pessoa tem muita preguiça, bom, tem que organizar-se melhor. Enfim, tem vários tipos de penitência para fazer. Se a pessoa é muito vaidosa, bom, está ali algo que você precisa fazer dentro da vaidade para diminuir um pouquinho. Enfim, precisa perceber qual é o teu defeito, qual é aquilo que vamos dizer assim, é o teu calcanhar de Aquiles, aquilo que está te fazendo mal, e tentar fazer uma penitência que vá de encontro, que seja um remédio para aquele mal que você tem. Se nós fizermos isso, vai ser muito bom. Agora um detalhe importante. Não adianta fazer nada dessas três coisas, se você antes não tiver feito o que é obrigação maior. Dentre esses 40 dias de penitência, caridade e oração que nós nos propomos, não esqueça de fazer o principal, porque senão nada vai adiantar. Quer dizer, adianta, mas vamos supor, o principal se deixa de lado, não adianta tanto. Buscar nesses 40 dias fazer uma boa confissão. Nós temos a obrigação de confessar pelo menos uma vez ao ano. Tente nesses 40 dias, só não deixa para a Semana Santa, que daí o padre não dá conta de atender todo mundo, não é? Procure nesses 40 dias fazer uma contrição, fazer uma confissão contrita, humilde, sincera, rasgar o teu coração na presença de Deus, através do sacerdote, para receber o perdão, e assim, quando chegar a Semana Santa, você está em sintonia com aquilo que vamos celebrar. Essas são as indicações que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, que a igreja nos dá, para vivermos esses 40 dias que se chama Quaresma. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu convido agora a nós ficarmos um instantinho em silêncio, e você pensa, qual a oração que Deus te convida a fazer, qual o ato de caridade que Deus te convida a fazer, e qual a penitência que Deus te convida a fazer. Vamos pensar um pouquinho, não exagere, faça coisa do teu tamanho, não queira fazer coisas grandes que depois não dá conta. Uma coisa pequena, mas que você possa fazer. É melhor fazer pouco e constante do que fazer coisas grandes num dia e no outro não fazer nada. Então, prestemos atenção, um instante de silêncio.